Olá! Nesta análise, vamos falar sobre como transformar a inteligência emocional em uma das ferramentas estratégicas mais poderosas para qualquer carreira. A gente vai mergulhar fundo no conceito de autorregulação e entender como dominar isso pode de verdade mudar o jogo da performance profissional. E para começar, uma afirmação que pode parecer um pouco forte, a maior parte das falhas no trabalho não acontece por falta de conhecimento técnico, acontece por falta de gestão emocional. E essa é a ideia central que a gente vai desvendar aqui. É o verdadeiro problema que afeta o desempenho em todos os níveis. Então, o que é que de fato sabota a nossa performance? Olha, não é a pressão em si, mas as nossas reações automáticas não gerenciadas a essa pressão. E o ponto crucial é entender que isso não é uma falha de caráter, não. É um risco operacional sério que afeta todo mundo em ambientes de alta cobrança. E o impacto disso no dia a dia da empresa é bem real. É só olhar para essa lista. A gente vê um aumento de conflitos, falhas de comunicação que geram um retrabalho enorme, decisões ruins tomadas no calor do momento, aquela impaciência que vai minando o trabalho em equipe, a perda de clareza quando a gente está sobrecarregado. A raiz de tudo isso muitas vezes é a mesma: reações emocionais que a gente nem percebe que está tendo. Agora, um ponto super importante que a gente precisa desmistificar. Inteligência emocional não é sobre ser aquela pessoa super zen que nunca se abala, nem sobre engolir o que se sente. Como o slide diz, é sobre ser funcional. É a habilidade de reconhecer o próprio estado interno e não deixar que ele tome as rédeas das decisões. É uma competência de performance que se desenvolve, não um traço de personalidade. Bom, então vamos mergulhar na ciência por trás disso, porque entender o mecanismo biológico é o primeiro passo para qualquer mudança de verdade. Vamos ver o que acontece lá dentro do cérebro quando a pressão aperta. E um aviso, isso não é uma questão de força de vontade, é pura fisiologia. O conceito principal aqui é o que chamam de sequestro da amígdala. Pensa nela como se fosse o sistema de alarme do nosso cérebro. É uma reação automática, super rápida, de defesa a qualquer coisa que seja percebida como uma ameaça. E o detalhe importante é que essa ameaça pode ser real ou só imaginada. E como é que esse processo acontece? Primeiro, uma ameaça é percebida e o alarme dispara. Em seguida, a amígdala, o nosso centro emocional, assume o comando. E o resultado imediato disso? A parte mais racional do cérebro, aquela responsável pelo pensamento complexo, pela empatia, ela é basicamente colocada de escanteio, fica offline por um tempo. As consequências práticas disso no ambiente de trabalho podem ser devastadoras. A pessoa responde no impulso, adota um tom mais duro sem nem perceber, perde totalmente a capacidade de ouvir o outro com empatia e, no fim das contas, acaba comprometendo relações profissionais que levaram muito tempo para serem construídas. O problema não é sentir o estresse, é operar sem ter consciência dele. Isso tudo nos leva a uma mudança de mentalidade que é fundamental. A diferença entre o que se chama de locus de controle interno e o externo. É exatamente aqui que a gente começa a retomar de fato o controle da situação. Essa tabela deixa a diferença bem clara. Olha só, a mentalidade de controle externo é aquela que culpa o que está fora. O cliente me irritou. Já a de controle interno assume a responsabilidade. Eu reconheço a minha própria reação. É a diferença enorme entre dizer a situação me forçou a reagir assim e entender que eu posso criar um espaço entre o que acontece e como eu respondo. Essa é a grande virada de chave. E essa frase resume a ideia perfeitamente. A gente não tem como controlar o ambiente, as pessoas ou as circunstâncias, mas é totalmente possível, com prática, controlar a nossa própria reação a tudo isso. O poder está em gerenciar a única variável que está de verdade ao nosso alcance. Ok, já entendemos a teoria e a mentalidade. Então, vamos para a prática. Como intervir de forma eficaz? Esse aqui é o nosso kit de ferramentas da autorregulação. A grande questão é exatamente essa, né? Como é que a gente faz para intervir antes que o tal sequestro emocional tome conta de tudo? A resposta começa com uma única palavra: consciência. A primeira ferramenta é mapear os próprios gatilhos. Uma reação explosiva raramente vem do nada. Ela manda sinais de alerta antes. É preciso aprender a prestar atenção no corpo, aquela tensão nos ombros, na mandíbula, notar se a fala está ficando mais rápida, se está crescendo uma irritação por dentro ou se estão surgindo pensamentos negativos em loop. Reconhecer esses sinais é o que permite agir. A consciência sempre vem antes do controle.
A segunda ferramenta é a compartimentalização. É basicamente a prática consciente de traçar uma linha bem clara entre os desafios da vida pessoal e as responsabilidades profissionais. Não se trata de ignorar os problemas de jeito nenhum, mas sim de reconhecê-los e impedir ativamente que eles vazem e contaminem a performance e as interações no trabalho. Certo, vamos agora juntar todas essas peças. Ao dominar essas habilidades, a gente alcança o que se pode chamar de maturidade profissional. E o retorno estratégico disso, tanto para a carreira quanto para os resultados, é simplesmente imenso. Então, como é uma pessoa com essa maturidade profissional em ação? Primeiro, ela tem autoconsciência para perceber quando está começando a ficar reativa. Segundo, tem a habilidade de interromper esse ciclo automático antes que a coisa piore. E, o mais importante, ela escolhe de forma deliberada a resposta mais funcional e inteligente para a situação, em vez de só reagir no piloto automático. E só para deixar bem claro, o objetivo aqui não é uma vida sem estresse. Isso seria irrealista. O objetivo é muito mais inteligente. É impedir que o estresse, que é inevitável, acabe comprometendo o que realmente importa: a qualidade das decisões, a saúde das relações profissionais e a excelência dos resultados. E vamos terminar com esta ideia central, que é o grande resumo de todo. Autorregulação não é autocontrole forçado, não é reprimir o que se sente, é a gestão consciente e ativa do próprio estado interno, uma competência estratégica que define a performance de alto nível. A pergunta que fica é: o quão consciente cada um está do seu próprio estado neste exato momento?